Cara, que vergonha que a justiça brasileira está passando, mas não foi sem aviso, a gente tem avisado isso desde o início. Mais do que esse caso da Zambelli, isso daqui, essa crítica da justiça italiana ao STF se aplica a todos esses processos amalucados que o Alexandre de Moraes tem feito aí, entre aspas, para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia no Brasil, né? Olha só o que disse a justiça italiana aqui na decisão final sobre a extradição da Zambelli, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, a justiça italiana recusou a extradição da Carla Zambelli, né? E tinha citado uma série de problemas e coisa e tal, inclusive a imparcialidade do Alexandre de Moraes, ou melhor, a suspeição do Alexandre de Moraes. Um juiz precisa ser isento, né? E o Alexandre de Moraes é uma parte envolvida nesse caso. Lembra, esse caso aqui refere-se àquela atuação em que o suposto hacker de Araraquara teria colocado um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é a vítima. Ele não pode ser o juiz do caso, ele não tem imparcialidade para isso. Isso é uma regra básica do direito, desde que o direito existe. Você sendo vítima, você sempre vai encarar a coisa da pior forma possível. É óbvio. Tem que ser uma pessoa isenta para encarar a coisa, para poder julgar um caso, né? Então, isso é o básico do direito, mas há algum tempo, já que o Alexandre de Moraes abandonou essa história, não porque eu consigo julgar com imparcialidade, eu sou uma pessoa especial, eu sou um ser humano especial, sou feito de um barro mais fino que o resto das pessoas, né? E aí agora o que está ficando claro para todo mundo é que essas decisões todas do Alexandre de Moraes não podem ser consideradas sérias em tribunal nenhum do mundo, né? Eu quero ver quanto tempo vai levar para as pessoas aqui no Brasil se tocarem disso. O resto da justiça percebeu o tamanho da roubada que foi esse negócio que não, deixa o Xandão lá, o Xandão está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Marido das Quíntuplas, Cinto do Flávio Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A gente já sabia da decisão do tribunal negando a extradição da Carla Zambelli. E já sabia que era por conta da suspeição do Alexandre de Moraes. Mas agora veio o acórdão final, né, o voto final lá, a decisão final do tribunal italiano. E, cara, é uma vergonha, meu amigo. Que coisa vergonhosa. A justiça italiana, ó, puxando a orelha do STF, ó, meu amigo, não é assim que faz a coisa não, isso não é direito não, tá? Não existe esse negócio da vítima julgar o caso. Aí aplica isso ao Alexandre de Moraes. Ele julgou o caso do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes lá, né? Em que ele era, olha só, uma das vítimas, né? Não, porque eles queriam me matar. Eles fizeram um plano para me matar. Plano de porra nenhuma, um maluco lá que escreveu um negócio, qualquer maluco lá, não teve nada. Mas enfim, mas de qualquer forma, se ele estava julgando a coisa e ele era vítima, não era para ele julgar a coisa, né? Mas Alexandre de Moraes, não, mas eu consigo, eu sou uma pessoa super especial, eu não tenho suspeição, eu consigo julgar as pessoas. Ele não percebe que não adianta, cara, isso são milênios de conhecimento jurídico combinado, sempre se sabe que não tem como uma pessoa ser imparcial julgando algo que interessa a ela diretamente, né? Aí, olha só a vergonha que fica aqui, ó. A justiça italiana incluiu, entre os motivos na decisão que anulou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, a parcialidade do arbítrio do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Xandão, você fez merda. A justiça italiana está falando aqui, tá? Na prática, a Corte Italiana de Cassação reconhece que a brasileira não teve o direito de ser julgada com imparcialidade no Brasil, garantia que estaria presente não apenas na jurisprudência italiana, mas também nas convenções europeias. Carla Zambelli teve sua extradição anulada pela Justiça da Itália no dia 22 de maio e em seguida foi colocada em liberdade e autorizada para ir para sua casa em Roma, e seu advogado de defesa já tinha informado sobre o reconhecimento de vícios no processo do Brasil. Inúmeros vícios no processo do Brasil. Mas apenas nessa quinta-feira a Gazeta do Povo teve acesso à decisão da juíza italiana, da corte italiana, né? Olha só, isso aqui já está traduzido para o português, evidentemente, né? Deve-se considerar que os requisitos de imparcialidade e de distanciamento do juiz constituem não apenas uma condição essencial de equidade do processo, mas uma das garantias fundamentais que integram o núcleo duro do direito de defesa.
A tal garantia constitui uma proteção não apenas da funcionalidade da jurisdição, mas também do direito de defesa dos cidadãos. É aquilo que eu falo para vocês, é o devido processo legal. O devido processo legal é uma série de requisitos, uma série de características que tem que ter um processo para minimizar a possibilidade de erro. Processos judiciais são muito propensos a erro, pode ter um monte de erro, pode ter um monte de imprecisão nesse negócio. Então já se consagrou essas coisas. Uma dessas coisas é a questão da suspeição. Não pode um juiz que é vítima do caso, que supostamente ele foi uma das pessoas afetadas pelo caso, não adianta ele dizer que não, eu não me considero suspeito, eu consigo julgar com imparcialidade. Não basta você fazer isso, cara, porque ninguém vai acreditar nisso. Todos nós somos seres humanos. O ser humano é imperfeito por natureza. Não, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes se acha um deus. Ele se acha um deus do Olimpo. Ele acha que ele é diferente do resto da galera, né? Então, além disso, a Corte de Cassação reconhece na figura de Alexandre de Moraes uma pessoa interessada no processo, conforme o trecho. As funções de julgar, de fato, devem ser atribuídas a um sujeito terceiro, alheio aos interesses próprios que possam turvar a aplicação rigorosa do direito, e também livre de convicções pré-constituídas a respeito da matéria sobre a qual deve se pronunciar. Ou seja, o que estou dizendo, caraca, o Xandão não poderia julgar esse caso, né? E se você aplicar isso a todos esses outros casos, 8 de janeiro, o, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, esses outros casos todos absurdos, o caso lá do Felipe Martins, todos esses casos absurdos que o Alexandre de Moraes está julgando, tudo isso cai no exato mesmo problema. O Alexandre de Moraes é supostamente vítima dessas coisas, mas ele fala que não, eu não me considero suspeito, não, eu sou um cara especial, eu sou vítima, mas eu não tenho problema nenhum. Até o caso do aeroporto de Roma, que vocês lembram, né? O aeroporto de Roma, supostamente, houve uma agressão contra o filho do Alexandre de Moraes, e ele julgou durante toda a fase processual, durante toda a fase inquisitorial, o processo. É verdade que quando foi ser julgado no STF, foi ser julgado pelo Dias Toffoli. Mas o Dias Toffoli que é colega, camarada do Alexandre de Moraes, né? E todo mundo sabe que naquele momento já estava tudo combinado, que eles iam fazer o acordo e coisa e tal, e deixar para lá. Aqui, ó, a Corte de Cassação cita ainda o entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tá? Lembra? Quando o Trump colocou o Alexandre de Moraes na Magnitsky, alegando que violação de direitos humanos e coisa e tal, pois é, agora a gente tem uma confirmação, a justiça italiana está apontando, na época muita gente criticou, não, como o Trump ousa dizer que o Xandão violou direitos humanos e não sei o que lá, não, ele tá, entre aspas, salvando, entre aspas, democracia, não tem esse negócio, ou seja, agora tem uma decisão da justiça italiana que usa um precedente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos mostrando que o Alexandre de Moraes violou direitos humanos da Carla Zambelli. E mais uma vez, o que se aplica aqui se aplica a todos os casos do Alexandre de Moraes, tá? A Corte de Cassação, então, citou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, segundo a qual a imparcialidade do juiz pode ser apreciada sob um duplo aspecto, subjetivo e objetivo. O aspecto subjetivo refere-se ao foro íntimo do juiz, à existência de um preconceito ou de uma postura de má-fé em relação ao réu ou em relação ao interesse pessoal de determinada causa. Isso daqui já é verdade, né? O Alexandre de Moraes ele já é abertamente inimigo da direita, ele já é contra o Bolsonaro e todo mundo ligado ao Bolsonaro, né? Já o aspecto objetivo diz respeito a elementos concretos que, mesmo aos olhos de um observador externo, justifiquem dúvidas sobre a imparcialidade do magistrado. É o caso também nisso daqui, porque o fato do Alexandre de Moraes ser vítima nesse caso, né? Lembra, qual foi o caso aqui, né? Supostamente a Zambelli é acusada de ter contratado aquele hacker de Araraquara para botar um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes no sistema do CNJ. Né? Isso nunca aconteceria, nunca queriam prender o Alexandre de Moraes, ele é um cara conhecido demais para gerar esse tipo de coisa, mas não deixa de ser o fato de que ele era a vítima, né? Ele era a vítima dessa história, né? O mandado de prisão foi contra ele. Então, ou seja, ele como vítima da coisa, ele estava julgando e não perguntavam para ele, mas você não é suspeito disso? Você não pode ser, não teria que se declarar impedido nesse caso? Ele, não, eu sou imparcial, eu tenho capacidade de julgar de forma imparcial. Enfim, desde julho de 2025, na Itália, Carla foi julgada no Brasil por Moraes sob acusação de financiamento a uma invasão de sistemas do CNJ. Como antigo membro do CNJ, aos olhos da justiça italiana, Moraes poderia ser considerado suspeito, né? E mais do que isso, o mandado de prisão foi contra ele, né?
O processo no Brasil rendeu ao parlamentar uma condenação a 10 anos. Outro réu, o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, foi condenado a 8 anos e 3 meses e já progrediu para o regime aberto, né? Moraes pediu extradição acelerada. Ou seja, você vê que o cara ele tem interesse mesmo. E aí eu falo para vocês, né? Você lembra que o Lula foi lá na Itália, conversou com o pessoal de lá. O Alexandre de Moraes foi lá na Itália para tentar convencer a justiça italiana e coisa e tal. Não, porque nós estamos, entre aspas, salvando, entre aspas, democracia, né? E aí, olha só, ficou com essa mácula a justiça brasileira. Não foi por falta de aviso. Todo mundo avisou que isso ia dar merda. Essa ânsia do Alexandre de Moraes aí de acabar com o bolsonarismo a qualquer custo vai acabar com a imagem da justiça brasileira. Cara, a justiça brasileira vai levar muitas décadas para se recompor desse tombo do Alexandre de Moraes para tentar acabar com o bolsonarismo. E o pior, não conseguiu, né? O bolsonarismo vai voltar em 2027, com certeza Flávio vai ganhar a eleição e a gente volta a comandar o Brasil. Eu vou te falar um negócio, que coisa vergonhosa isso, cara. O Alexandre de Moraes jogou o nome da justiça brasileira no lixo para interesse político dele e nem assim conseguiu o interesse político dele. Vai se fuder nessa história. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.